A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Motivo de bastante alegria, nós estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Você já pegou sua revista, sua Bíblia? Se não, dá uma pausa aí, pega sua Bíblia, pega sua revista, um caderninho de anotação, pois essa lição está recheada de coisas boas. Apesar de ser um texto bem conhecido, mas Deus tem uma palavra nova, pois a palavra do Senhor se renova cada manhã. Amém? Então, o motivo de oração é ore para que Deus proteja a nossa nação. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Pai querido, Pai soberano, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que entramos em Tua presença. Senhor, para pedir a Ti, Senhor, a Tua proteção. Senhor, não somente pelo Brasil, Pai, mas pelo mundo. Pai, nós estamos carentes e necessitados, Senhor, da Tua proteção. Precisamos de Ti, Senhor, nessa situação tão tenebrosa que estamos passando. Pedimos a Ti a Tua proteção, o Teu socorro, Pai. Senhor, se tem alguém, Senhor, que nesse momento se encontra aflito, Senhor, com alguma situação que está tirando a paz, eu peço a Ti nesse momento, visita, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, esse lar nesse momento. Dá o socorro, papai, em nome de Jesus Cristo, pois cremos, Senhor, que Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, esteja conosco nesta aula, fala conosco, abre nosso entendimento para revelações novas, Senhor, através do Seu santo e precioso Espírito. Oh, Pai, a qual Ele é o autor, Pai, desse livro, desse texto, essa palavra tão maravilhosa que é as Escrituras Sagradas. Então fala conosco, papai, esteja conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o nosso texto áureo ele se encontra em Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está na circunstância, mas em Deus, o nosso Senhor, refúgio e fortaleza. O objetivo da lição é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. E o texto ele se encontra em Salmo 46, do versículo 1 ao 5, depois o versículo 12, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Texto maravilhoso, né, irmãos? A nossa introdução. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio e a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatizar a grandeza da soberania do Senhor. E, por fim, destacar a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Então, nosso tópico 1, a ação do Senhor e a fragilidade humana. Sabemos que somos frágeis, né, irmãos? Então, o texto já começa assim, ó. O Salmo 46 ele traz lições profundas aos servos de Deus, que se refere à proteção e à ameaça que ocorre ao longo da vida. Então, aqui nós podemos ver que esse salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá, né? E que podemos saber também sobre quem foi Corá. Corá ele foi um israelita da tribo de Levi e descendente da casa de Coate através de Izar. A história de Corá ela é bem conhecida na Bíblia devido à sua rebelião que ele promoveu contra a sua liderança, Moisés e Arão. E esse texto, esse salmo, ele compõe 3 estrofes e dois refrões, sendo o seguinte: as estrofes são a 1, versículo 1, 7 e 11, que vocês olharão ele se repete. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Né? Então ele vai se repetir no decorrer da leitura. E nós podemos ter uma base. Alguns estudiosos acreditam que esse salmo ele foi escrito
provavelmente quando houve aquela invasão da Síria, para que a Síria estava tomando conta de todo aqueles continentes. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa. Olha aqui o que estava ocorrendo. A Síria, ela estava tomando conta, bem dizer, de todo aquele continente. E Judá, bem nesse pontinho amarelo, e Jerusalém está dentro de Judá. E quem estava lá dentro como rei era Ezequias. Então Ezequias também é um rei bem famoso, né? Aquele rei que orou, Deus deu mais 15 anos de vida para ele. Então Ezequias ele também foi um dos bons reis que aconteceu, que teve ali em Judá. E devido a essa invasão, o que ocorreu? Nós vamos dar uma analisada nesse cenário, porque são vários teólogos que apontam pela aparência, pela situação desse texto, pelo cântico que é entoado aí, eles acreditam que esse texto ele foi escrito bem nesse período desta invasão. Porque vai analisando o texto, né? Você vai ver, mas não tem base, fala, não, foi escrito nesse período. Então não podemos afirmar com certeza que esse texto foi escrito nesse período, porque nós não temos um relato histórico que comprova que foi escrito nesse período. Mas acreditamos que foi escrito nesse período pela a circunstância, pela a forma que se descreve o decorrer desse cântico. Né? Então, olha só, vamos ver o cenário. O cenário, como está vendo, olha o tamanho do Império Assírio. Olha quantos continentes já tinham sido tomados. Aí chega o Senaqueribe, e Senaqueribe ele começa a desafiar. Chegou de cima do seu muro lá, mandou um mensageiro lá e começou a gritar, falando na língua que todo o povo entendia. E começou ali a instigar o povo, amedrontar o povo. E, no entanto, quando os mensageiros ouviram aquela desafio, chegou ainda a falar, não fala nessa língua não, o povo tudo está entendendo. Aí, tipo assim, é isso mesmo que a gente quer, é meter medo, né, pavor no povo. E ali os seus mensageiros de Ezequias rasgaram as suas vestes, se humilharam diante do Senhor. Quando levou a mensagem também para Ezequias fez a mesma coisa. Só que teve um problema, eles mexeram com Deus errado. Eles começaram, se vocês olhar, ele já tinha invadido a tribo do norte, que se tornou mais tarde os samaritanos. Se os irmãos não sabem, eram 12 tribos, né? 12 filhos de Jacó, que foi distribuída a terra, depois da posse de Canaã. E então os seus irmãos, vamos dizer assim, os irmãos de Judá, já tinha sido perdido também. E eles serviam, bem dizer, o mesmo Deus, mesmo que estavam rebeldes, tendo várias idolatrias dentro das suas cidades. Então Deus permitiu aquela invasão dos assírios. No entanto, quando fala os samaritanos, são o povo, as outras 11 tribos, né, que foram tomadas pelos assírios. E somente ficou a tribo de Judá. E dentro de Judá, Jerusalém, ali governada pelo rei Ezequias, o que aconteceu? Ele pegou aquela carta afrontando Deus, falando contra Deus, ele pega e apresenta a Deus. Ele vai e fala, Senhor, olha só o que eles estão falando. Tem uma oração muito linda. Você pegar o livro de 2 Crônicas, versículo 18 e 19, vai dar uma lida nessa história. Que mensagem, que história linda. Quando você vê essa história e você estiver lendo o Salmo 46, você vai falar assim, realmente, esse é Deus. Porque é uma naçãozinha desse tamanho, um exército tão grande. No entanto, um dos desafios foi, se vocês me derem 2.000 homens, eu te dou 2.000 cavalos se vocês me derem 2.000 homens para montar neles. Porque tão pequeno era aquela cidade, tão pequeno era aquele povo. E eles sabiam disso. Mas aí o que ocorreu? Quando apresentou a Deus, Deus usou o profeta Isaías e falou assim, fica tranquilo, Ezequias, fica tranquilo. Então, pela manhã, quando levantaram, quando fala assim, quando esse texto mostra assim, Deus os ajudará ao romper da manhã. O que aconteceu no romper da manhã, nesse cenário? Quando eles levantaram, ao romper da manhã, quando eles olharam, irmãos, por cima da muralha, por cima daquela fortaleza, sabe o que eles encontraram?
185 mil soldados assírios mortos. A Bíblia fala que o anjo do Senhor desceu e eliminou, matou 185 mil soldados. E sabe o que aconteceu? Aquele afrontador, aquele zombador, ele, envergonhado, teve que ir para o seu país. Quando ele chega lá no seu país, foi lá para o templo adorar o seu Deus. Sabe o que ocorre? Os seus filhos intentam contra a vida dele e mata ele, e um dos seus filhos reinou em seu lugar. E o povo de Judá não foi tomada pelo povo assírio. Mais tarde, devido a eles terem desviado do Senhor, eles foram tomados pelos babilônicos, a qual podemos ver que foi aquela leva que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego foi levado. Mais tarde, devido à desobediência, mas enquanto ele estava ali buscando ao Senhor, fiel a Deus, Deus estava no meio deles e eles não foram rompidos, né? Então mais para frente nós vamos estar vendo um pouquinho mais desta história, que é maravilhoso quando você vê esse cenário e você lê o Salmo 46, você fala, meu Deus, tu realmente és o único Deus. Então, vendo esse texto aqui, para a gente estar, você entendendo, inteirando do cenário. Então aqui, a primeira estratégia para proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape, que sirva de amparo e proteção. Então, nos dias de hoje, nós também podemos dizer, Deus é o nosso refúgio. Então é um texto aqui que nós podemos ver muito lindo, né? Essa mensagem é a segurança daqueles que estão em aflições, que estão em perigo, precisando de um socorro. Saiba, Deus é o seu refúgio. Então, o refúgio, irmãos, ele foi estabelecido por Deus desde o início. Se você dá uma olhadinha nesse slide, você vai ver aqui, são 6 cidades chamadas cidades de refúgio. Aqui são as tribos, né? Ruben, Dan, são 12 tribos. Então, dentro das 3 tribos, antes do Rio Jordão, foi estabelecida 3 cidades de refúgio. Devido ao tamanho, essas cidades eram colocadas em pontos estratégicos. Por quê? Se alguém matasse uma pessoa sem intenção de matar, por um acidente, ele deveria correr, porque cada pessoa tinha um vingador. E esse vingador, quando aquela pessoa morria, o vingador, do jeito que aquela pessoa morreu, ele deveria matar aquela pessoa que matou. Se era espada, com machado. Então, naquela época, o pessoal trabalhava muito com machados. Então, para um machado escapar da madeira e acidentar outro, poderia muito fácil ocorrer. Nós podemos ver que aquela passagem do profeta, né, que estava junto com Elias, o Eliseu, que o machado caiu na água e eles ficaram desesperados, lançou um galho de água, o machado flutuou na água. Então, podemos ver muito esses fatos e esses acidentes podem ocorrer. Então, Deus, para proteger o povo, para proteger o inocente, Deus já preparou essas cidades de refúgio. Então, são 3 antes do Rio Jordão e 3 depois que eles atravessaram o Jordão, estabeleceu mais 3. E os israelitas acreditam também que ia ser estabelecida mais 3 cidades quando o Messias chegar. Então eles têm essa esperança que mais 3 cidades serão estabelecidas. Então em Números 35, do 9 ao 34, está registrada na ordem de Deus a Moisés para estabelecer essas cidades de refúgio ali na Palestina. Então, já foi falado, né, que são 3 antes do Jordão e 3 após. E aqui, Deus é nossa fortaleza. Adianta você ter um refúgio, mas naquele refúgio você não ter segurança? Ser um lugar que seu inimigo pode entrar? Se sua casa é um lugar perigoso e o muro é baixo, você não se sente segurança? E você sabe que se a pessoa quiser entrar, entra, não tem quem possa proteger você? Só que Deus, ele, além de ser o seu refúgio, o lugar onde você pode abrigar, ele é a sua fortaleza. As cidades, no entanto, a cidade mesmo de Jerusalém, ela, além dela ser construída com aqueles muros altos, tinha os vigia. Então, como olhar naquele primeiro slide, tinha um muro grandemente, muito alto, que a gente vai ver mais detalhes à frente, e nós vemos também que, além desse muro, tinha o quê? As torres, onde ficava
o segurança. Então Deus, Ele, além de ser o nosso refúgio, Ele é também a nossa fortaleza. E outra coisa, quanto maior a sua segurança em Deus, a sua confiança em Deus, maior vai ser a sua calma. Quanto maior for a sua intimidade com o Senhor, maior vai ser a sua confiança. Sabe qual é o maior problema nosso hoje? Por que nós sofremos tanto com desemprego, com medo do desemprego, com medo disso, com medo daquilo? Porque nós não confiamos. O nosso maior problema é a falta de confiança no Deus que nós servimos. Nós somos incrédulos. Eu sempre, quando estou muito preocupado, sempre quando estou aflito, eu pego, dobro meu joelho, ao invés de eu ir pedir para Deus fazer isso, fazer aquilo, eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu não estou conseguindo confiar no Senhor. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não estou conseguindo encontrar a paz, o descanso que eu posso ter em Ti. Então, a falha não está em Deus, a falha está em nós. Nós somos incrédulos. Nós somos incrédulos. Uma certa vez aconteceu um fato, e que esse fato ficou marcado na minha vida. A Tama, minha filha, ela estava bebezinha, e eu, recém-casado, doidinho, querendo ter minha casa, né, um local próprio, que eu morava na casa do sogro, apesar de era um sobrado, eu morava na casa de baixo e ele morava na parte de cima. Então, querendo ter um local para mim estar a sentir independência, né? Aí eu fui morar numa invasão. E nessa invasão, era feita de resto de brasilite, resto de madeirite, tudo quanto é it tinha lá. E o que aconteceu? Era um lugar muito frágil, um lugar inseguro. E uma certa vez, não lembro se foi 2007, 2008, eu não lembro o ano, aconteceu um vendaval muito forte lá em Sumaré. E esse vendaval, ele chegou a... não lembro qual a quilometragem, foi muito alta, foi muito forte esse vendaval. E eu deitado em minha cama, o vento começou a levantar aqueles brasilites. Levantava e batia. Eu olhava assim, via a claridade. A claridade, porque o brasilite, as telhas não estavam parafusadas. Ela tinha tijolo, pedra, pau em cima segurando. E o que aconteceu? Naquele momento, quando eu vi aquela situação, me bateu um medo tão grande, um desespero. E a minha filha bebê, e eu e minha esposa, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Senhor, nos guarda. Comecei a orar. E naquele momento eu senti a paz. Senti a presença de Deus. O Senhor me encheu de uma confiança tão grande que eu deitei e apaguei, dormi. Descansei no Senhor, literalmente. Quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz, será que a telha está no lugar? Olhei para cima, estava tudo coberto. Eu falei, graças a Deus, foi só um vento passageiro. Foi nada demais. Quando saio, abro a porta para ir para o trabalho cedo, irmãos, pro lado de fora, as casas de alvenaria estava toda destelhada ao redor da minha casa. A antena parabólica caída no meu quintal. E estava horrível a situação. Estava um caos ali fora. E quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, ali eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque eu vi a mão do Senhor. As casas de alvenaria, as casas bem feitas, estava toda detonada, né, desculpa a expressão, estava uma situação bem feia, e meu barraquinho ali de pé, coberto, nada tinha acontecido. Então ali eu comecei a glorificar, eu falei, Senhor, me perdoa pelas minhas incredulidades. Então, irmão, quando você estiver aflito, confia no Senhor. Aprenda a orar e a confiar. Sabe por que o maior problema? Quando nós estamos com certos problemas, certas dificuldades, a gente dobra o joelho, muitas vezes a gente ora. Mas na hora que nós levantamos da oração, ao invés de entregar, como o louvor fala, deixa tudo no altar, não, nós não deixamos no altar, jogamos o problema de novo nas costas, falamos, meu Deus, meu problema, que situação. Não, meu querido, confia no Senhor. Você entregou na mão dele, deixa na mão dele, que ele tem poder para resolver. E quando tiver nas suas costas, vai estar te machucando, vai estar te afligindo, vai estar tirando a sua paz. Mas quando você consegue confiar na fortaleza que é o seu Deus, quando você consegue confiar no refúgio que ele é, você descansa. Você descansa. Então esse é o nosso Deus. Ele também é a nossa fortaleza. Então o Salmo 32, o salmista ele escreve o seguinte: Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preserva na angústia.
Tu me cinge de alegres cantos de livramentos. Então você só vai ter cantos de livramento quando você confiar no Senhor e você vai ver a mão de Deus trabalhando, pelejando e guardando por você. Amém? A ação do Senhor. Aqui o tópico 1.3. Socorro bem presente na angústia. Olha só. Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia. No hebraico, pode ser dificuldade, apertos e aflição. Aqui na nossa lição, diz assim, ó. De acordo com o dicionário Vini, pode representar um estado psicológico ou espiritual. Em alguns textos bíblicos está no plural. Você pode olhar lá na sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios 6:4 e 12:10. Podendo estar indicando diversos tipos de sofrimento. Contudo, aquele que está em Cristo pode afirmar e experimentar da parte de Deus socorro bem presente na angústia. Oh, aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa desamparado. Confia. Não seja qual for o seu problema psicológico, emocional, seja qual for a dificuldade que você está passando, confia. Seja perca de um parente, um doente querido, Ele tem a calma, Ele tem a paz para o que você precisa. O Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Ele tem um consolo. Seja qual for o problema que você estiver passando, confia. Jesus Cristo, Ele falou assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que significa a palavra manso? A palavra manso, quando você vê referindo a um cachorrinho, o que é um cachorro manso? Você fala, sai! Ele abaixa a orelhinha e sai. Ele obedece. Ele não vai latir, querer te questionar. Ele é manso. A palavra manso, quando eu sou... aprender de mim que sou manso, você precisa aprender a confiar na palavra do Senhor, não ficar questionando. Quando a palavra fala humilde de coração, é ser realmente dependente do Senhor. Ele falou que é para você descansar, que Ele é seu socorro bem presente na angústia. Descansa. Descansa. Seja manso, seja obediente, creia na palavra. Então, você aprendendo com Jesus sobre mansidão, você vai aprender a obedecer a palavra de Deus. Então, você vai descansar no Senhor. Você vai aprender o que está caindo, chuvas e canivetes. Você está descansando porque você sabe em quem você está confiando. Amém? Esse é o nosso Deus. Então aqui, ó, quando Deus ele estabeleceu as cidades de refúgio, eu não vou estar citando detalhadamente, alguns estudiosos fizeram algumas comparações, sentidos figurados da cidade de refúgio, que são 6 cidades de refúgio. Guedes, o que significa? Santificação para o impuro. Siquém, lugar para descanso. Hebron, lugar de comunhão. Bezer, lugar de refúgio para o fraco. Ramote, lugar de refúgio para os humilhados. E Golã, lugar de refúgio para os tristes. Aqui estão os textos, onde está a referência ao local dessas cidades. Amém? Então, nesse tópico 1, nessa lição 1, eu ensinei que o Salmo 46 ele nos mostra a ação do Senhor, a fragilidade humana, pois Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e socorro bem presente na angústia. Então vamos para o nosso próximo tópico, o tópico 2. Completa confiança no agir de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, Ele está conosco. É simples assim. Confia nisso. Seja a situação que você está passando, seja qual for a aflição, se o Senhor está com você, meu querido, faça que nem aquele texto em Abacuque. Ainda que a figueira minta, ainda que falta o alimento lá no curral, ainda que tudo acabe, todavia eu te louvarei.
Aprenda a louvar o Senhor nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Ainda que você venha partir para a eternidade, saiba que você vai estar com Ele. Descansa. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então aprenda a aceitar a vontade, o controle do Senhor. E confia que Ele está com você. Eu não sei qual que é o problema que você está passando. Eu não sei qual que é a situação que você está passando. Se o Senhor está com você, descansa. Como diz o louvor da harpa, o hino da harpa. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Esse é um louvor que, sempre quando eu estou passando por aflição, um momento que parece estar tudo difícil, sem entender o que está acontecendo, eu gosto de cantar esse louvor. Sabendo que se o Senhor está comigo, eu vou vencer. A vitória está no final. Então a confiança prevalece no meio do caos. O salmista ele expressa a plena confiança, ainda que os perigos sejam avassaladores, pois de alguma forma Deus trará o livramento. Não importa a situação, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se tumultuem, ainda que tudo isso aconteça, que um tsunami, um terremoto, se Deus está no meio, descansa. Que nem os discípulos no barquinho lá, mar revolto, eles apavorados, e Cristo estava dormindo. Mestre, desperta! Estamos perecendo, mestre. O que ele fala? Homens de pequena fé. Aí ele chega para o mar, aquieta-te. Vento, cala-te. E ouve-se grande bonança. Então, aprenda a confiar no Senhor. Se Ele está presente, se Ele está no meio ali, descansa. Descansa, pois Ele tem sempre novidades para o seu povo. Abacuque, que é 3:17, né? Que 3:17 ao 19. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Também esse foi um cântico, né, para o cantor Mor. Então, confia no Senhor. Descansa nele. Que você vai ter paz. Você vai dormir. Durma. Porque enquanto os seus dormem, o Senhor peleja por vós. Enquanto você é do Senhor, você entregou sua vida a Ele, descansa, porque o Senhor, você dormindo, o Senhor vai descansar. Enquanto você está agitado, nada vai acontecer. Nada vai continuar no problema. Uma certa vez o pastor Samuel Ferreira, ele conta que logo no início da ministerial, seu pai tinha dado uma igreja para ele, e aconteceu um grande problema, eu não lembro detalhes, foi quando ele foi ali na sede de Sumaré. Ele contou esse testemunho, que ele chegava e ia contar para o pai dele que, pai, eu estou passando tantas noites sem dormir, e o pai dele lá tranquilo. E ali ele contava o problema, ele queria contar o problema, o pai dele falou para ele, quando ele falou que estava sem dormir, o pai dele falou assim, vai dormir. Ele nervoso foi dormir. Depois, quando ele acordou, Deus já tinha dado a vitória, o livramento. Então, quando você descansa, quando você entrega na mão do Senhor e descansa, Ele peleja por você. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Ele tem o controle. Você não tem que ficar e dormir na hora que é para você agir. Tem coisas que é para nós fazermos. Mas tem coisa que só Ele. Então, quando é só Ele, então, está no caos, está na tribulação, descansa. Que Ele pode resolver o seu problema. O 2.2. Cidade de Deus. Bendita seja desde Sião. O Senhor habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então, nesse texto,
é um texto que, quando refere à cidade de Deus, lá em Salmo 135, 21, aí ele relata, mostra ali que ali é a cidade de Deus, né? Vamos estar lendo? Salmo 135, versículo 21. Deixei aberto, agora desmarquei. Diz assim, ó. Bendito seja, desde Sião, ó Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então aqui está mostrando que é um salmo que Jerusalém é a cidade de Deus, né? E outra coisa que é muito interessante, quando fala há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a revista ela relata que isso pode ser como se fosse uma metáfora, né? Porque o rio mais próximo que tem de Jerusalém é o Rio Jordão. E ele está a cerca de 8 quilômetros de lá. Então Jerusalém, ele não tem rio. Sabia disso? Que Jerusalém ele não tem rio? Então o que acontece? Na época de Ezequias, você olha aqui a cidade é uma maquete da cidade de Jerusalém. Aqui são os muros, né? E quando o povo assírio cercou eles, o que ocorreu? O Ezequias ele tinha feito ele teve uma estratégia onde ele cavou uma cisterna. Deixa eu ver aqui onde eu fiz essa. Ele fez um sistema de abastecimento subterrâneo, um aqueduto, que entre das rochas que ligava a fonte de Gion até o tanque de Siloé para dentro da cidade. Então, os irmãos olharem nessa parte mais baixa aqui, o que ocorre ali? Tinha uma fonte ali. E essa fonte, que ela saía lá da fonte de Gion, ela abastecia toda a cidade. Então é como se fosse, ou seja, essa água abastecia. Mesmo que eles cercavam tudo ali, quando os assírios eles tinham essa estratégia de cercar o povo, cercava, se ia água, rio para dentro da cidade, eles desviavam, tiravam a água do povo até que o povo se rendia. Mas ali eles estavam alegres porque tinha um rio ali. Então, não era um rio literal, mas era uma fonte, tinha água, tinha abastecimento. Mas a alegria deles não era simplesmente por causa dessa água. Não era simplesmente por causa dessa fonte, mas sim porque o Senhor estava no meio da cidade. Então eles acreditam que ali, devido o que tinha ali dentro, tinha a Arca da Aliança, tinha um templo de Deus. Então tudo isso, por causa desse templo, por causa da Arca da Aliança, eles tinham essa confiança que Deus estava ali com eles. Então aqui pode olhar o comprimento da muralha, 4.018 metros, a sua altura, cerca de 12 metros, e a espessura, em média, 8,5 metros. Era a muralha. Continha 34 torres de vigia e 12 portas de entrada. Essa aqui é um croquis da cidade de Jerusalém. Era muito pequena, muito pequena. Mas a sua confiança, a confiança completa no agir de Deus, o tópico 2. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E ainda diz, aquietai-vos. Então, as agitações das nações aqui e o cessar da terra, nós temos visto o que tem acontecido até mesmo nos dias de hoje. Muitos querendo calar a igreja. Mas a igreja do Senhor ela está de pé. A igreja do Senhor ela marcha triunfante. Ela está crescendo. Então, onde você estiver na sua casa, seja a igreja aí. Reúna com sua família. Faça um culto doméstico. O pastor ele tem disponibilizado esboço para você estar meditando. Tem chamado, feito culto online. Participe. Não deixe que a brasa, a alegria, a presença do Senhor ela venha ausentar da sua vida. Se você olhar a história de Obed-Edom, quando a arca do Senhor ela foi tirada de Israel, ela foi para casa, ela ficou esquecida. Ela estava lá largada por muitos anos. Mas Obed-Edom, apenas em pouco tempo,
que a arca ficou na casa dele. Ele se apaixonou, ele começou a buscar com cuidado, com zelo ao Senhor ali dentro da sua casa. Então tudo que ele tinha, o Senhor prosperou, que chegou até o ouvido do rei, que lá ele tinha prosperado de forma maravilhosa. Então, se a presença do Senhor está no seu lar, se a presença do Senhor está na sua vida, pode o mundo inteiro se levantar. Pode o mundo inteiro perseguir a igreja do Senhor. As nações vêm agitar do jeito que for. Mas o Senhor, Ele que faz cessar a guerra. Ele está no controle. O Senhor está no controle de todas as situações. Eu não sei qual o problema que você está passando, qual que é a maior dificuldade. Como o rei ali Senaqueribe, ele desafiava. Falava, não tem Deus nenhum que vai livrar vocês da minha mão. Não tem. E vocês, como eu já contei no início, olha o que aconteceu. Olha a situação que aconteceu. Porque Deus, Ele faz cessar a guerra. Ele está no controle. Resumindo, Ele está no controle. Descansa. Não aflige o seu coração. Não desespere. Acalma. Espera e veja o grande livramento. Porque na hora da aflição, na hora do medo, o homem ele faz coisas tudo errado. Se ele não buscar a direção do Senhor, ele, como diz o ditado, ele coloca a carroça na frente dos bois. Então, descansa. Deus está no controle. Mas você não sabe qual que é o meu problema. Se eu souber, não vou resolver nada. Mas Ele sabe. Ele está no controle. Certo? Descansa no Senhor. Aleluia. Então, eu ensinei que devemos ter completa confiança no agir de Deus, pois em meio ao caos, Deus traz livramento e a sua presença é sinal de auxílio e provisão. Ele é o nosso Senhor. Então, agora no tópico 3, vamos estar destacando uma relação que ocorre entre o Salmo 46, 47 e o 48. Né? Então, aqui o Salmo 46, ele celebra a segurança do povo de Deus e da cidade de Deus. Que Deus é onipotente. Deus está no controle de tudo, tem todo o poder. E o Salmo 47, ele apresenta a ascensão do Rei dos Reis ao seu trono e cantando nas festas. Esse salmo ele é cantado nas festas dos tabernáculos e posteriormente ele foi cantado pelos cristãos na ascensão de Cristo. E a principal mensagem é que Deus é soberano, é único entre todos e sobre todos. E convoca ao povo para louvar ao Senhor e os seus grandes feitos. Então ele convoca não somente o povo judeu, mas todas as nações a invocar o nome do Senhor. Esse é o Salmo 47. E o Salmo 48 também ele tem uma relação muito parecida, né, com o Salmo 46. Percebemos nesse Salmo que devemos louvar ao nosso Deus pela sua majestade, pelas suas maravilhas e pelos seus grandes feitos. Aqui o Salmo 48 também ele é um salmo de triunfo, de vitória, né, como o Salmo 46. E o 47 exalta a Deus pela sua grandeza e pelo seu eterno Deus de Sião. Aqui no Salmo 48, 13, diz assim, olhe todos com atenção as suas muralhas, examinem as suas fortalezas, assim vocês poderão dizer aos seus descendentes. Então é algo muito interessante aqui. Aí o versículo 14, esse Deus, o nosso Deus, para sempre, Ele nos guiará eternamente. Então o texto, irmãos, aqui nós podemos aprender que as maravilhas do Senhor, as bênçãos, os milagres, os livramentos que Deus tem dado para você, não guarde para você. É prazer, é vontade de Deus que você conte para os seus filhos, conte para os seus próximos, para os seus vizinhos. Declare os livramentos, as vitórias, o que Deus tem feito na sua vida. Mesmo nós sermos falhos, a nossa fé muitas vezes, você olha lá debaixo do dedão do pé, você não encontra ela, mas aquele pouquinho de fé, a Bíblia fala, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, sai daqui, lança-te ao mar, e isso vai acontecer. O grão de mostarda, irmãos, ele é muito pequeno. Eu tenho uns grãozinhos aqui, eu sempre carrego comigo nesse texto.
Olha só o tamanhozinho. Isso aqui é grão de mostarda. O Jesus falou, se você tiver a fé do tamanho desse grão aqui, ó, você vai dizer ao monte, sai, lança-te ao meio dos mar, ele vai lançar. Seja qual for o seu problema, se a sua fé for desse tamanhozinho, por que você precisa acreditar que o poder, que quem vai agir, quem vai fazer não é você. Não é simplesmente o seu poder, mas sim o poder do Senhor. Se você lutar na força do Senhor, que nem Davi foi, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ver a vitória. Você vai celebrar cânticos, alegres cânticos ao Senhor. Então, nesses salmos, nós vemos isso. E agora, no Salmo 48, há um paralelo bem semelhante, né? Ambos entre o 46 e o 48, ambos assim como o Salmo 47. É o que nós podemos ver nesse tópico 3.2. Agora, no 3.3, a inspiração de Lutero. Você já viu a história de Lutero? Eu assisti esses dias um filme dele também. Vale a pena você conhecer a história dele. Né? Ele foi um dos grandes reformadores quando vamos dizer, o sistema romano estava desviando do centro da vontade de Deus, porque o povo não tinha conhecimento da palavra de Deus, o povo não tinha aquele acesso à palavra de Deus, e era tudo escrito em latim. Então, ele era um monge, Lutero foi um monge, e entre várias músicas, cerca de 36 músicas que ele fez, uma das que ficou muito marcada foi essa Castelo Forte, né? Inspirada no quê? No Salmo 46. Eu vou estar colocando aqui para você estar ouvindo qual que é essa música Castelo Forte, enquanto eu vou falando. Então ele teve essa inspiração nessa música baseada nesse salmo. Então o salmo é chamado por Lutero, né, como no momentos de grande aflições, no momentos de lutas, ele compôs esse louvor. É um louvor muito bonito, né, dos louvores que ele fez. Esse foi um que as igrejas cantavam logo que aderiram à sua reforma, né? E então ele foi um louvor que teve uma repercussão muito grande. E olha quanto tempo faz, né? Lutero, ele começou a perseguição na vida dele quando ele fez as 95 teses, combatendo vários pontos da Bíblia, né? Combatendo vários pontos que a igreja romana tinha se levantado. Né? Aqui está a letra do Castelo Forte, e se você tiver uma curiosidade de saber mais, você pode pesquisar na internet essas 95 teses de Lutero. E um ponto muito interessante que Lutero ele fez uma lembrança de João Hus, que João Hus quando ele tentou fazer a mesma coisa que Lutero, queria também fazer essa reforma. O que aconteceu? João Hus ele foi queimado, ele foi morto, eles queimaram ele. E no momento em que ele estava sendo sacrificado, ali ele falou assim, assarão um ganso agora, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar e terão que aguentá-lo. Nessa aqui está a fonte onde está esse escrito. Então ele profetizou, e exatamente 100 anos após surgiu Lutero. Né? Então foi uma profecia que ocorreu de forma tão assim maravilhosa. E Lutero ele teve essa convicção que ele era a profecia de João Hus. Então nesses salmos eu ensinei que Salmo 46, 47 e 48 são cânticos de triunfos, pois retratam a soberania do Senhor e a vitória do nosso Deus, e que a música Castelo Forte do Lutero foi inspirada na convicção do Salmo 46, né, que é o que nós podemos ver aqui. Né? E a nossa conclusão, aprendemos na presente lição que por mais que a circunstância seja contrária,
O povo de Deus permanece confiante, esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco. E o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso auxílio. Por isso sabemos que, no final, a vitória é de Deus e do seu povo. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o Senhor fala poderosamente em seu coração e você consiga confiar no Senhor, a descansar nele. E a nossa próxima lição, a lição 6, é um chamado ao arrependimento, no qual, contexto histórico do Salmo 51, né, está aqui. Então, Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Que Deus abençoe, tenha um ótimo final de semana, né, um culto à noite online abençoado. Esteja ali ligando o seu computador, o pastor tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus abençoe você.